Meus queridos irmãos, bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estão todos bem? Passaram bem a semana? Graças a Deus, né? Que bom a gente estar aqui nesse dia de domingo, dia de pararmos todas as nossas atividades e vimos para aqui, para este lugar. O mundo ainda pergunta, né? Por que vocês fazem isso, né? É porque nós temos esta comunhão uns com os outros e mantemos comunhão com o Pai. Nos assentamos para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o Senhor, neste dia que o Senhor fez. Por isso nos alegramos e nos regozijamos nele, né? Amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu só tenho uma dúvida, se as crianças irão agora para a sala, ou se elas irão somente depois da mensagem. Eu não estou sabendo não, mas se alguém souber, ninguém está sabendo, igual eu também, né? Então depois as crianças vão, depois a gente libera elas aí. Senhor Deus, fale profundamente conosco nesta manhã, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha fortalecer as nossas mentes e os nossos corações, para entendermos, ó Deus, a Tua palavra e para aplicá-la em nosso coração, de forma que agrademos ao Senhor em nossos atos e de forma, ó Deus, que andemos em santidade, em santificação, olhando sempre para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que seja Cristo Jesus a ser pregado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta semana eu estive lendo, meditando no livro de Esther, e gostaria de que hoje pela manhã, à noite, também domingo próximo, que nós meditássemos neste livro, que é um livro riquíssimo, bem claro como toda a palavra de Deus. Eu quero trazer nesta manhã algumas questões do livro de Esther, um livro talvez meio que deixado de lado assim, não sei, mas parece que a gente dá ênfase a tantos outros livros da Bíblia, e alguns vão ficando meio que de lado, vão ficando meio assim, né? Não ouvimos muitas pregações ou estudos acerca de alguns livros. Isso não diminui o seu valor, isso não quer dizer que ele é menos inspirado, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Então deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Esther. Livro de Esther. Você pode deixá-la aberta aí, onde nós vamos dar uma introdução. Hoje pela manhã será uma introdução acerca deste livro, para que a partir de hoje à noite a gente venha realmente com mais lições acerca dessa história tão magnífica que está aí neste contexto do livro de Esther. Meus irmãos, geralmente a Esther, o livro, é apresentado como aquela Cinderela gospel, né? Aquela rainha toda bonita, toda enfeitada, que passou por um concurso de Miss, e que agora está lá, tendo vencido aquele concurso. Agora ela está lá sendo uma das concubinas, ou até mesmo escolhidas como esposa do rei Assuero. Mas na verdade não é tão bem assim que nós vemos e podemos enxergar a história de Esther. Há algumas razões pelas quais o livro de Esther geralmente é difícil de interpretar, geralmente é difícil de compreendermos, de entendermos. Primeiro é exatamente por conta desta questão de que temos no livro de Esther, temos a própria Esther como uma história, como uma personagem meio que cristalizada. Vou só dar um minutinho aqui, porque as crianças vão agora, não é isso, Rosa? Então, beleza. As crianças, então, devagarzinho. Beleza, podem ir para os seus devidos lugares. Tem a salinha ali bem no início aí do corredor aí, pode levar as crianças lá. Muito bem. Então, meus irmãos, nós temos na personagem Esther uma mulher, uma personagem já muito cristalizada, ou seja, já muito feita. A gente já tem aquele conceito, quando se fala assim, o que você lembra sobre o livro de Esther? Você já vem com algumas histórias e às vezes
são histórias que não estão realmente de acordo com o livro, porque a história de Ester não é uma história tão romântica assim. A Pérsia, que era o império da época, a Pérsia havia vencido a Babilônia, e com isso agora este reino da Pérsia, ele também está longe de ser aquele reino lá de Arendelle, né? Lá daqueles personagens da Disney, aqueles castelos bonitos, aqueles reinos, como contamos para as nossas crianças. E outra coisa é que também não teve nenhum concurso de Miss. Ester não passou por um concurso de Miss 2023, antes de Cristo, né? Ester, na verdade, se você for olhar, aquelas mulheres que foram eleitas para estarem à frente do rei Assuero, elas foram sequestradas. Elas foram, na verdade, como decreto do rei, selecionadas e colocados soldados ao redor da cidade de Suzã, para que elas fossem, como virgens, caminhar até a presença do rei, até a presença de Hegai, que é um dos homens que cercaram estas mulheres, e obrigatoriamente elas tiveram que ir. Então não foi nenhum concurso bonitinho de Miss que Ester participou, mas de um sequestro do próprio governo daquela época. E a gente olha também outra questão, é que Ester e Mordecai, seu primo, Mordecai era quem cuidou de Ester, os pais de Ester morreram, e Mordecai, primo de Ester, cuida de Ester durante toda a sua vida. E Ester e Mordecai também não são tão perfeitos assim como vemos no livro todo de Ester. E é extremamente difícil a gente desvencilhar desta interpretação meio que romântica do livro de Ester, a rainha Ester. Não é tão simples assim, mas é preciso nós estudarmos. Segunda razão porque este livro deve ser estudado, mas é difícil de interpretar, é porque o ensino teológico, doutrinário, não aparece tão facilmente como em outros livros da palavra de Deus. É diferente quando você lê um livro de Romanos, um livro de Efésios, um livro de Salmos, onde você pode retirar ali ações de Deus, propósitos de Deus, Deus falando diretamente, mas o livro de Ester não faz nenhuma referência sobre a ação divina, não há um imperativo direto de Deus, não há uma promessa de Deus neste livro, não há qualquer referência explícita do próprio Deus em todo o livro de Ester. O livro de Ester não tem a palavra Deus. Alguns acreditam que cada capítulo do livro de Ester, na verdade, se iniciando com uma letra no hebraico, Elohim, começa então cada capítulo ali com algumas destas letras, como se fosse um acróstico, logo o nome de Deus está ali. Mas isso não é razão suficiente para acreditarmos, para ponderarmos que de fato existe a palavra Deus no livro de Ester. É interessante que somente um livro se assemelha assim a Ester, que é o livro de Cantares. Cantares também não tem a palavra Deus, não há nada, muita coisa ali sobre Deus. Terceira coisa, não há uma recomendação ou condenação de comportamento das personagens. É muito fácil quando você lê um livro e você percebe, por exemplo, vamos imaginar aí o livro de Reis, onde alguns reis tiveram algumas atitudes, ou o livro de Juízes mesmo, em que no final escreve assim: este rei fez o que era mal perante o Senhor. Então você, ao recordar, você percebe que aquele mal que foi feito realmente é pecado e que Deus não se agrada daquilo. Ou então que houve um rei que fez o que era bom perante Deus. Então você observa e você pode concluir aquilo que realmente, de fato, é agradável a Deus. Mas o livro de Ester não tem esse tipo de palavras, não tem esse tipo de ordenação, de aprovação ou reprovação. E quando você vai perceber o livro de Ester, há coisas aqui que são instáveis, há coisas que alguns, na sua determinada leitura, pode dizer assim: Ester fez isso aqui errado. Outros, lendo o mesmo texto, falam assim: que coisa boa, como foi que Ester fez isso? Ela foi muito esperta. Porque não há no livro dizendo: Ester fez o que era mal perante o Senhor, Mordecai fez o que era mal perante o Senhor. Um exemplo disso mesmo foi quando Ester participa da seleção para a escolha da rainha de Pérsia no lugar de Vasti.
E alguém poderia dizer exatamente isso, né? Que no final das contas, Esther não poderia ter entrado em aliança com o próprio rei Assuero, porque havia uma proibição do próprio Senhor, em todo aquele contexto judaico, para que ninguém pudesse ter um jugo desigual ou se casar com um ímpio. E Esther foi, e ali esteve numa união com o próprio Assuero. Então, um casamento, uma relação meio que inentendível para nós. Era correto ou não era? Mordecai também. Será que Mordecai fez uma coisa certa para Esther, quando disse para ela não contar nada a ninguém de onde de fato ela era, quem era o seu próprio povo? Será que isso era uma mentira? Será que isso era apenas um fato para se proteger? Então não há resposta para isso, porque o livro de Esther é muito instável e não há ali a presença, vamos dizer, a palavra de Deus no livro de Esther, dizendo que isso era correto ou que não era correto, ou que assim diz o Senhor. Não há nada disso no livro de Esther. Mas então, por que estudamos o livro de Esther? Em primeiro lugar, queridos, porque é bíblico, né? Está na Bíblia, é bíblico. A palavra do Senhor nos fala em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E se o livro de Esther está na palavra do Senhor, então ele é um livro inspirado por Deus, ele é útil para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, e vai trazer para nós santidade, vai trazer a glória de Deus, e vai trazer coisas práticas para nós, na nossa vida diariamente cristã. Então, em primeiro lugar, o livro de Esther é bíblico, e assim como qualquer outro livro, por mais difícil que seja a sua interpretação, por menor que seja, ou por ter algumas coisas talvez difíceis de serem interpretadas, não quer dizer que nós devemos deixar de lado, bem como versos, bem como capítulos, bem como histórias, enfim. Segunda coisa, nós estudamos o livro de Esther, porque é um livro, na verdade, teologicamente riquíssimo. Aí você pode dizer assim, uai pastor, mas o senhor acabou de dizer que não tem nenhum livro, nenhuma palavra de Deus, uma palavra sobre Deus, né? A palavra Deus no livro de Esther. Como que esse livro pode ser teologicamente riquíssimo? Alguns dizem que o propósito do livro de Esther é apenas uma história, um mito, uma história inventada para que pudessem entender e compreender uma festa que até hoje, nos nossos dias, é praticada pelos judeus, a chamada festa do Purim, ou festa da sorte. E alguns dizem então que foi feita essa história, foi inventada esta história de qualquer maneira, por isso nem há o nome de Deus neste livro, para simplesmente explicar a origem desta festa do Purim. É uma origem etiológica. O que é uma origem etiológica? Etiologia é para explicar a origem de algumas coisas, as causas de algumas coisas. Então o livro de Esther tem somente esse propósito, segundo alguns, que é só para explicar mesmo como foi que se iniciou a festa, a chamada festa do Purim. Mas não é somente isso. Nós, como cristãos, entendemos que o livro de Esther não está ali somente para explicar como originou uma festa, e nós fechamos a Bíblia e falamos assim, olha que legal o livro de Esther, muito bom esta festa, bacana. Tem muitas coisas riquíssimas teologicamente neste livro, com toda certeza. Não é para nos dar um conhecimento deste fato simplesmente de uma festa, mas é para ensinar profundas riquezas sobre a mão de Deus, a providência de Deus na história do seu povo e na nossa história em particular. Se você ler o livro de Esther, você vai percebendo isso. Como que Deus, ainda que Ele não aparece na história, ainda que não há referência a Deus, ainda que não há referência a palavra alguma de Deus no livro de Esther, mas você pode perceber muito bem a providência
de Deus na história do seu povo, cuidando do seu povo, sustentando o seu povo, e como coisas sobrenaturais acontecem no meio do povo de Deus. E quais os principais ensinos do livro de Ester? Temas centrais que estão neste livro são 3 coisas, pelo menos, a nos ensinar através deste livro. Primeira coisa que este livro nos ensina é a respeito da nossa condição no mundo em que vivemos. Plenamente moderno, o livro de Ester. Um livro que você olha e observa, você pensa que talvez ele tivesse sido escrito hoje pela manhã, ou diante de algumas realidades que o nosso mundo tem vivido há poucos anos para cá. Agora, quando é que os fatos narrados em Ester aconteceram? Esses fatos, queridos, que nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos aqui nestes domingos, este fato de Ester, esta história, aconteceu por volta do ano 486 a 465 antes de Cristo. Dá para você imaginar mais ou menos essa data aí? Imagine 460 anos antes de Jesus nascer. Foi onde aconteceram estas histórias do livro de Ester. E neste momento da história, houve um império muito forte que venceu a Babilônia. Este era o Império Persa. Vamos voltar a fita um pouquinho atrás, e você vai lembrar de que o povo de Deus foi levado em cativeiro para a Babilônia. Lembra disso? O povo de Deus levado para a Babilônia, o castigo de Deus, a disciplina de Deus. Eles passaram lá quantos anos? Aproximadamente 70 anos. E houve um momento em que o rei da Pérsia, antigo, ele falou para todos os povos que estivessem espalhados naquele mundo, que voltassem para as suas casas. Isso porque o Império Persa já havia dominado a Babilônia, principalmente na época do rei Ciro. E Ciro foi quem fez isso. Olha, todo mundo, se você não é deste povo aqui, se você não é do nosso povo, vai todo mundo para a sua casa. Aí a gente vai perceber a história de Esdras e a história de Neemias, em que eles voltam para Jerusalém para o quê? Reconstruir os muros, reconstruir os templos, certo? A história de Ester está acontecendo paralelamente a esta história de Esdras e Neemias. Mas só que não em Jerusalém. Ester, bem como Mordecai e vários outros judeus, permaneceram debaixo do Império Persa, numa cidade que se tornou a capital do Império Persa, chamada Suzã. Ali foi onde o rei Assuero fez os seus palácios. Ciro já havia morrido, né? Já passaram alguns anos, e agora está no trono este rei chamado Assuero. E este rei, então, faz na cidade de Suzã a sua capital, e fortalece, fortifica cada vez mais o seu império. Um homem que trouxe muita riqueza para aquela cidade, para aquele país e todo o seu império, que ia da Índia até a Etiópia. Era um império muito grande, muitíssimo poderoso. Alguns afirmam até mesmo que fosse um império maior ainda do que a própria Babilônia foi. O seu próprio pai conquistou muitas terras, e Assuero queria até mesmo se vingar de alguns países, como a Grécia e lá na própria cidade de Atenas, porque eles afundaram o pai dele. Eles guerrearam contra a Síria, a Pérsia, e assim então fez com que o seu pai perdesse a guerra, e Assuero queria até mesmo se vingar de Atenas. Então, com isso, este homem propôs uma grande festa para muitos governadores de todas as suas províncias, de todas as suas regiões. Isso está descrito no capítulo de número 1. Possivelmente, esta festa que ele promoveu, tão rica, durante 180 dias, foi exatamente para tentar estabelecer relações internacionais, para irem contra Atenas, irem contra a Grécia. Mas um dos seus maiores objetivos era mostrar de fato quem ele era. Um homem orgulhoso, um homem cheio de si, um homem que com as suas riquezas achou que iria conquistar todo mundo e mais um pouquinho ainda.
era um homem extremamente arrogante, este tal de Assuero, completamente diferente de Ciro, aquele que esteve alguns anos antes, que foi tão empático com outros povos. Então este assunto de Ester acontece nesta cidade de Suzã, capital do reino persa, um reino poderoso, debaixo das mãos do rei Assuero. E aqui, queridos, nós vamos vendo que este povo judeu está numa terra que é deles, mas ao mesmo tempo não é deles. Porque quem foi para a Babilônia, no cativeiro, morreram no cativeiro, e lá nesse cativeiro nasceram seus filhos, ou até mesmo seus próprios netos. Então alguns voltaram para Jerusalém, mas talvez pouquíssimos conheciam Jerusalém, porque quem saiu de Jerusalém foram seus pais ou seus avós. Mas alguns que ficaram em Suzã também nunca ouviram, ou melhor, nunca viram Jerusalém, mas sempre ouviram falar acerca de Jerusalém. Então eles não tinham noção do que era Jerusalém, daquele templo, daqueles muros, de como que Deus tratava aquele povo naquela cidade, mas ouviam somente coisas acerca do próprio Deus, só ouviam coisas acerca da providência de Deus no meio do seu povo, porque os seus pais lhes contaram lá na Babilônia. Então a gente percebe que há uma nova geração que agora passa a morar em Suzã, que não conhece Jerusalém, que conhece os atos de Deus apenas por ouvir falar. Ester, então, queridos, é sobre este povo de Deus, que vive longe de casa, numa terra que ao mesmo tempo é deles, mas não é. É deles porque eles nasceram lá, estavam estabelecidos lá, nasceram neste cativeiro, estiveram e continuaram lá, mas eles eram judeus, eles não eram de fato persas. Mas uma das coisas, queridos, que nós precisamos de ver é que eles tinham um coração voltado para a cidade que eles tinham que reconstruir. Eles sempre observavam Jerusalém. As condições deles aqui estavam num lugar que ao mesmo tempo lhe pertence, mas não lhe pertencia, e que esta é a mesma condição nossa também. Nós também, queridos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O desafio destes irmãos era viver como judeus, cercados por uma cultura persa, bem como o nosso desafio de hoje, que é viver a vida cristã no mundo caracterizado por culturas pagãs, no mundo caracterizado por princípios pagãos, caracterizado por valores pagãos. Como tem sido esse desafio para você? Porque você, eu tenho plena certeza que quando você se converteu, por obra do Espírito Santo de Deus, obviamente, foi colocado em seu coração, foi ensinado a você que a partir de agora, você não pertence a este mundo. Você agora pertence a um mundo superior, à vida eterna, ao reino celestial. E você vai ter agora um desafio muito grande na sua vida cristã, que é de estar caminhando neste mundo, não pertencendo a ele, não falando e não pensando a favor dele, mas lutando contra a correnteza, diante dos desafios que este mundo oferece. Esta é a mesma condição que os judeus na Pérsia, nascidos na Pérsia, estavam também passando. Eles não poderiam se amoldar à cultura daquela época, se amoldar aos princípios daquela época, simplesmente porque nasceram naquele lugar. Mas eles tinham este desafio de viver uma vida reta, de uma vida que agrada àquele Deus, dos próprios judeus, que eles só ouviam falar, mas eles tinham que permanecer diante dos desafios da vida. Nós também, queridos, somos marcados por esta impiedade, pelo paganismo, pelo orgulho, pelo egoísmo que você vê aqui neste capítulo de número 1, como se este mundo fosse o melhor mundo, o único local para se viver, como se aqui estivesse toda a nossa esperança, como se tivéssemos que investir somente aqui, como se fôssemos viver eternamente aqui, e investimos neste mundo, somos marcados neste mundo, vivemos neste mundo como se nós pudéssemos trazer alguma coisa deste mundo para o nosso coração. Lê do engano. Lê do engano.
Nós não podemos, queridos, ser marcados por este mundo hostil. Assim como alguns daqueles judeus foram e estiveram sendo marcados, mas alguns lutaram contra toda a ordem do rei, contra tudo aquilo que aquele império tão forte, tão poderosíssimo, influenciava a vida daqueles judeus. Assim também nós devemos viver no Senhor, firme no Senhor, ainda que o império ao nosso redor seja tão forte. Quando nós falamos de desafios de vivermos numa terra estrangeira e que devemos permanecer firmes e fiéis, né, diante dos desafios do mundo, geralmente nós lembramos de um livro chamado Daniel, que foi bem antes de Esther, foi exatamente quando o povo estava indo para a Babilônia, em cativeiro. E ali a gente vê, né, Daniel, que conhecia Jerusalém, que conhecia a Deus de fato e de verdade, e foi para a Babilônia. E lá ele teve que enfrentar realmente os desafios horríveis, terríveis e fortes demais, poderosíssimos daquele grande império até então da Babilônia. Mas quando nós falamos do desafio de vivermos diante de um mundo hostil, não somente devemos lembrar de Daniel, mas lembrarmos ainda mais de Esther, porque Daniel conhecia Deus, porque Daniel viu as coisas de Deus acontecendo em Jerusalém. Mas no livro de Esther não tem nada disso. É um povo vivendo numa cidade estranha, mas que não tinham aquele contato com Deus, aquele certo conhecimento de Deus. Esther, queridos, é como o povo de Deus vive sua cidadania celestial no meio de uma cultura pagã. Este é o objetivo direto do livro de Esther que você pode retirar para o seu coração. É como o povo de Deus vive a sua cidadania neste mundo, no meio de uma cultura pagã. Mas Esther também, queridos, tem algo a nos ensinar, não somente acerca da nossa condição no mundo, mas em segundo lugar, Esther tem algo a nos ensinar acerca de nós mesmos, particularmente a você. Este livro, apesar que nos deixa às vezes com cabeça branca, né, para interpretá-lo, para ver o que de fato está acontecendo aqui, mas a gente percebe aqui elementos de amor a Deus, a gente percebe elementos que diz respeito a nós mesmos, e nos mostra como somos complexos, como somos incapazes de manter-nos de pé, diante dos desafios que temos diante de nós mesmos, diante do mundo, e juntando aí toda a nossa força. Esther, quando você lê, você percebe o seguinte, que você está diante do mundo, mas quando você olha para você, você fala assim, como eu sou incapaz, como eu sou complexo demais, como eu sou uma pessoa difícil demais, como eu não consigo ver Deus nas coisas, agindo no meu dia a dia. Nos ensina algo da nossa condição do mundo, porque somos o povo de Deus, vivendo longe de casa. A nossa casa é celestial, nós estamos longe desta casa, e temos como desafio viver esta vida aqui, agora, a vida cristã, no meio de uma cultura pagã. Esther tem algo a nos ensinar sobre Deus, ainda que não há menção sobre Deus. Mas como se o livro não faz referência sobre a ação divina, e nós podemos viver conforme Deus quer diante deste livro, que não tem sequer uma ação divina neste livro, tão explicitamente. A verdade é que Deus não aparece neste livro de uma forma explícita na narrativa. Mas é interessante porque, se você for perceber, Deus aqui é o Deus Todo-Poderoso, o grande rei, o grande imperador, é quem é o dono e a riqueza de todas as coisas, diferentemente de Assuero e do seu império. Quem manda aqui é Deus. Este livro foi para mostrar, queridos, para nós, que Deus é o grande e único preservador do seu povo diante dos desafios da vida. Por isso o livro de Esther traz essa coisa tão gostosa de se ler, de você reler, de você observar como que Deus pega o seu povo em suas mãos, e mesmo diante dos desafios, apesar da minha complexidade, apesar das minhas dificuldades, apesar da minha incapacidade, apesar de quem eu sou, da condição que eu sou diante de Deus,
Como que Deus pega a mim, a você, o seu povo, e diante dos desafios da vida, Ele preserva o seu povo, Ele cuida do seu povo, Ele está atento ao seu povo, Ele está presente no meio do seu povo, ainda que nós não o percebamos. Enquanto vivemos longe de casa, estamos submetidos a esses desafios e tensões, mas não importa o desafio em que você esteja passando nas suas lutas diárias diante deste mundo tenebroso. Se você faz parte do povo de Deus, se você é filho de Deus, se você honra a Deus com os seus bens, com as primícias de sua renda, se você é aquele que adora o Senhor, porque Ele é de fato o Senhor da sua vida, se você, enfim, um dia foi de fato tocado pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo te fez filho dele, de sorte que você dedica toda a sua vida a Ele, queridos, com certeza, Deus lhe manterá de pé diante dos desafios, quaisquer que sejam eles na sua vida. É isso que o livro de Esther nos ensina, nos mostra. Vencer os desafios da vida, ainda que você não ouça sobre Deus, ainda que pareça que Deus não está presente, ainda que você não ouça uma promessa, ainda que você não ouça ou não veja o agir de Deus ali tão explicitamente na sua vida, ainda assim, você pode crer que Deus está cuidando da sua vida. É isso que o livro de Esther nos mostra. Esther narra essa história que envolve tantas, entre aspas, tantas coincidências, coisas que aparentemente são tão insignificantes, que é impossível deixar de perceber que Deus está lá, mesmo parecendo que não está. Nós temos, queridos, no nosso dia a dia, muita facilidade de enxergar a mão de Deus nas coisas que acontecem sobrenaturalmente. Acontece algo como uma resposta de sua oração e você logo dá graças a Deus, você bendiz ao Senhor, você reconhece a Deus e graças a Deus por isso. Mas quando coisas escapam às nossas percepções, quando não vemos a mão de Deus, quando as coisas comuns do nosso dia a dia, a gente não percebe e ainda podemos afirmar assim, Deus agiu, foi a mão de Deus. É neste encontro que quando nós não percebemos a mão de Deus agindo, mas Ele está agindo, é que nós, por alguma falha na nossa fé, nós começamos a pensar que aquilo que está acontecendo é coisa do maligno, é coisa do mundo, é coisa que não deveria acontecer, vamos expulsar demônios, vamos fazer aquilo outro, mas talvez, querido, seja porque você não consegue enxergar a mão de Deus agindo na sua vida, como aquele homem, como aquele tecelão que faz aquele tapete, quando você vira o contrário, você fala assim, meu Deus, isso não vai dar em nada, mas ao final, fica aquele tapete lindo, um tapete persa, e você vai percebendo como que Deus vai regendo a história, ainda que aquilo foi imperceptível, a sua própria visão do agir de Deus na sua vida, e é isso que o livro de Esther nos mostra, o agir de Deus no meio do seu povo, com suas ações imperceptíveis, mas agindo sempre em favor do seu povo. E é disso que o livro de Esther vai sempre tratando. E queridos, o que eu desejo na meditação deste livro de Esther, neste domingo, hoje à noite também, no próximo domingo de manhã e à noite, é que Deus fale profundamente ao seu coração através deste livro, e quero desafiar os irmãos, a que ainda hoje à tarde, você leia este livro, são 10 capítulos, uma sentada você lê, releia, né? Volte novamente, você não vai encontrar a palavra Deus, mas você vai ver a mão de Deus agindo poderosamente neste livro, nessa história de Esther, através de coisas extremamente terríveis. A morte estava ali presente, perseguições estavam ali presentes, conversas fiadas estavam ali presentes, desafios dos mais terríveis, que dizia respeito à morte de um povo inteiro, perseguições ferrenhas, diante do povo do Senhor, estavam ali presentes.
Mas você, ainda que Deus não tenha as suas promessas, ainda que não ouvimos falar, assim diz o Senhor, você consegue enxergar a mão soberana, poderosa de Deus na vida deste povo, assim como nós devemos olhar, abrir os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente e observar Deus agindo em nossas vidas, ainda que não o percebamos. Que Deus abençoe sua vida com esta palavra e quero deixar aqui para você este desafio, este desejo de ler o livro de Esther, de meditar neste livro hoje, nesta semana, para que Deus venha falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, depois teremos alguns avisos e iremos assim para as nossas classes. Senhor, obrigado por tua palavra, que é rica, é perfeita, e nós sabemos, ó Deus, que ainda que não vemos o Senhor agindo em nossas vidas, nós podemos ter plena certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor está nos protegendo, nos preservando, está cuidando de nós, ainda que coisas aos nossos olhos e aos nossos corações sejam ruins, tenham um cheiro de morte, de perseguição, de afrontas, de grandes desafios, e mesmo que olhando para as nossas condições, nos vemos incapazes, complexos, nós sabemos que a tua mão está agindo, invisivelmente, mas está agindo. Dá-nos, ó Deus, esta certeza, esta convicção, de edificarmos a nossa fé, em saber que o Senhor está cuidando de nós, ainda que nós não o percebemos. Que o Senhor cuida do teu povo, como o Senhor cuidou ali naquela ocasião do livro de Esther. Que o Senhor cuida de nós, dá-nos fé e a certeza, a convicção da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.